A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para compartilhar com vocês o seminário A Reconquista, mais completo, mais detalhado, para que você possa aplicar na sua igreja este treinamento e alcançar muitas almas para Jesus. Eu queria começar esse treinamento falando sobre o tripé de Deus, o tripé de Deus. Eu gostaria de estar pegando aqui um tripé, e eu tenho aqui comigo este tripé, e aqui, todos nós sabemos que um tripé, ele possui 3 pernas, não é isso? É óbvio. E se eu perguntar para os irmãos, qual dessas 3 pernas é a mais importante? O que vocês diriam para mim? A primeira, a segunda ou a terceira? Certamente você vai dizer que todas elas são muito importantes. Se eu perguntar qual delas é a maior, naturalmente todas elas também têm o mesmo tamanho. Então, estas 3 pernas, unidas, juntas, em seus devidos lugares, elas promovem o quê? Elas promovem o equilíbrio. Só podemos colocar uma câmera aqui e ter certeza que ela vai ficar firme, vai se sustentar, porque existe estas 3 pernas que estão aqui servindo de sustentação. Sustentação. Então eu quero começar apresentando para vocês 3 perguntas. E essas 3 perguntas, elas são consideradas como o tripé de Deus, ou seja, 3 perguntas que faz parte da sustentação do discipulado, do evangelismo. 3 pernas que a igreja precisa ter, 3 braços, né? Eu gostaria então de começar apontando para vocês a primeira pergunta. Nós temos aqui a primeira pergunta, né? Como que eu posso fazer para ganhar mais almas? Mais almas. Queridos irmãos, enquanto nós existirmos, enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra e tendo um compromisso com Deus, no silêncio do nosso pensamento, nós precisamos estar perguntando para nós mesmos e perguntando também para Deus. Deus, o que a minha igreja precisa fazer? O que eu preciso fazer para alcançar aqueles irmãos que se afastaram de Jesus? Ou melhor, aqueles irmãos que não conhecem Jesus, aqueles irmãos que estão perdidos, aqueles irmãos que nunca se converteram. E os irmãos podem ver aqui que existe a palavra mais. O que posso fazer para ganhar mais? E nós sabemos que mais não existe limite. Se a sua igreja já ganhou 20 almas, muito bom. Mas vocês precisam continuar dizendo, Senhor, nós queremos mais almas. Ou se a sua igreja já alcançou 100 pessoas, muito bom. Mas a sua igreja precisa continuar dizendo, Deus, nós queremos mais almas. O que fazer para ganharmos mais almas? Essa é a primeira pergunta do nosso tripé, que forma o nosso tripé. Mas temos também ainda a segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela está aqui. Aqui os irmãos podem observar uma igreja com a porta aberta. Vocês podem ver aqui a igreja com a porta aberta. Isso quer dizer que todos podem entrar, todos podem se converter, todos são bem-vindos. Mas o que realmente destaca esse desenho não é só a porta aberta. O que destaca é o cadeado. Você pode ver que ali existe um cadeado na porta dos fundos. Então, a pergunta que nós temos é esta: o que podemos fazer para não perdermos as almas que nós já conquistamos para o reino de Deus? As almas que nós conquistamos para o reino de Deus. Porque o que acontece
muitas vezes conosco é isso, nós nos empolgamos com a campanha evangelística, com o projeto de evangelismo, com o culto ar livre, e com certeza temos sim que nos empolgarmos, porque é algo muito bom. Então trabalhamos e vamos lá, evangelizamos, distribuímos folhetos, trazemos aquelas pessoas para as nossas cruzadas evangelísticas, e finalmente chega o grande dia, o pregador prega, muitos vêm à frente aceitando Jesus, mas quando termina aquela campanha ou aquele culto, o que acontece? A maioria dos crentes já estão cansados porque trabalharam muito, terminou o culto, as pessoas esquecem. E aqueles novos convertidos que aceitaram Jesus, temos ainda uma ficha em nossas mãos com nome, endereço, então pegamos essas fichas e às vezes guardamos ela muito bem guardada, mas nos esquecemos que esses irmãos que aceitaram Jesus são filhos na fé, são bebês que precisam crescer, que precisam do alimento, precisam de serem abraçados, precisam aprender mais de Jesus. E muitas vezes o que fazemos, irmãos? Deixamos aqueles nomes guardados na gaveta e nos esquecemos. E aí passa então uma semana, 2, 3, e aí nos lembramos, nossa, aí então alguém pergunta, mas espera aí, nós tivemos um trabalho tão abençoado aqui na nossa igreja, cadê aquele pessoal que aceitou Jesus? Né? Tivemos 200 pessoas que vieram à frente aceitando Jesus, cadê eles? Aí alguns dizem, é mesmo, cadê? Não sei, eu sei que um está firme, um eu sei, mas e os outros? Os outros eu não sei o que aconteceu, né? Então, infelizmente, isso acontece rotineiramente em nossas igrejas, né? Nós ganhamos, mas não temos aquele cuidado, às vezes, de cuidar daquele novo convertido. Então, a nossa segunda pergunta é esta, para formar o nosso tripé que eu falei, o que podemos fazer para não perdermos aqueles que se converteram? O que podemos fazer? Né? Quando nós não nos importamos com o discipulado, com o cuidado, a nossa igreja se transforma em uma rodoviária. Como é uma rodoviária? Se você vai na rodoviária, qualquer hora que você chegar na rodoviária, normalmente aqueles bancos estão cheios, ou quase cheios. Existem pessoas assentadas ali. Mas aí, se você voltar para casa e falar, eu vou voltar de novo, lá na rodoviária, e no próximo dia você retorna, você vai continuar vendo pessoas assentadas nos bancos. Mas, com certeza, aqueles que estiverem ali não serão mais os de ontem, porque aqueles de ontem já foram embora. Por que os bancos estão cheios? Porque outros chegaram e ocuparam aqueles lugares. Queridos irmãos, a nossa igreja não pode ser apenas uma rodoviária que recebe pessoas momentaneamente. A nossa igreja não pode ser uma igreja que apenas recebe pessoas que estão chegando em um evento, em uma festa, mas quando essa festa acaba, quando essa campanha termina, nós esquecemos dessas pessoas. Então, esse cadeado que você está vendo aqui, ele, na verdade, ele representa o discipulado. Como fechar a porta dos fundos da igreja? Como conservar estes crentes firmes na presença de Deus? Ensinando, discipulando, mostrando para eles as verdades profundas da palavra do Senhor, gastando tempo com estes irmãos. Talvez os irmãos estejam pensando assim, mas espera aí, por que este tripé? Por que 3 perguntas imprescindíveis? Se a igreja está ganhando pessoas, está evangelizando, está pregando, está se importando com aqueles que se perderam, e se ela estiver também cuidando deles, discipulando, ela já não está fazendo tudo? Então, irmãos, eu digo que não. Ela já está agindo muito bem, mas ainda falta um terceiro objetivo que está no coração de Deus. E vamos ver, então, qual é esse terceiro objetivo. Então, aqui nós temos
a nossa terceira pergunta: o que podemos fazer para reconquistarmos aqueles que se afastaram de Jesus? Aqueles irmãos que estiveram conosco um dia, que congregaram conosco, que nos ajudaram em oração, no evangelismo, até mesmo na pregação da palavra de Deus, mas por algum motivo eles saíram. O que nós podemos fazer para trazê-los de volta para Deus, para reconquistá-los, para buscá-los de volta? Será que você já pensou nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? Já teve um dia que você parou para dizer: Deus, onde estão meus irmãos que se desviaram? O que aconteceu com eles? Se nós olharmos para o nosso desenho, então nós vamos ver que esse próximo desenho, ele nos mostra o nosso tripé. Ele nos mostra a igreja fazendo as três coisas ao mesmo tempo. Bem aqui, vocês podem ver na entrada da igreja, nós temos aqui a porta continua aberta para recebê-los. Você pode ver pessoas novas chegando, são os novos convertidos, são aqueles que foram evangelizados lá na rua, aqueles que ouviram falar de Jesus, que foram visitados, aqueles que estão vindo, quem sabe até para participar de uma cruzada evangelística. Então essa igreja está trabalhando para ganhar aqueles que não são convertidos, aqueles que nunca se converteram. Mas se você continuar observando o desenho, olhando com mais atenção, você vai ver que essa igreja possui também o cadeado. Isso quer dizer o quê? Essa igreja, além de ganhar, ela está também discipulando, cuidando destes novos convertidos, ensinando para eles as verdades do Evangelho, protegendo eles, como um pai ou uma mãe protege o seu filho recém-nascido. Mas os irmãos podem ver também nesse desenho que, além disso, existe algo mais. Vocês podem ver que existe também aqueles irmãos que estão se lembrando daqueles irmãos que saíram, daqueles que fracassaram, daqueles que pecaram, daqueles que foram seduzidos pelo pecado, estão feridos à beira do caminho. E esses irmãos estão indo até eles. Mas como eles estão feridos, estão machucados, eles não têm força para voltar. Mas esses irmãos estão indo, estão abraçando, estão carregando, estão dizendo: olha, meu irmão, você pecou, você caiu, mas olha, Jesus te ama, Ele perdoa o seu pecado, Ele restaura a sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não tem força, mas nós estamos aqui para caminhar junto com você. Esses são os irmãos que estão indo, praticando o ministério da reconciliação. Então, meus queridos irmãos, deixa eu pegar de volta o nosso tripé. Então eu queria dar nome agora para estas pernas que nós temos aqui. Então vamos chamar a primeira perna de... O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar as perguntas em palavras. A primeira pergunta: o que nós podemos fazer para alcançarmos mais almas para o reino de Deus? Mais almas, alcançar os perdidos. Vamos chamar essa primeira perna de ganhar. Ganhar. Aqui nós temos a segunda perna. Temos então a segunda pergunta: o que nós podemos fazer para não perdermos aqueles que se desviaram? O que nós podemos fazer para que a nossa igreja não seja apenas uma rodoviária, que entra gente e sai gente? Nós podemos então chamar essa pergunta, irmãos, para resumir. Vamos transformar essa pergunta em uma única palavra. E essa palavra se chama discipular. Nós precisamos discipular, cuidar dos nossos convertidos. Vamos pensar agora na nossa terceira perna. Então aqui a nossa terceira pergunta é: o que podemos fazer para para reconquistarmos aqueles que se desviaram,
Aqueles irmãos que estiveram conosco um dia. Aqueles irmãos que congregaram conosco, aqueles irmãos que foram nossos amigos, aqueles irmãos que nos deixaram e deixaram Jesus também. Então, como podemos fazer para achá-los de novo, reconquistá-los e trazê-los de volta para Deus? Nós podemos chamar essa terceira pergunta, então, de reconquistar. Reconquistar. Então, temos o nosso tripé agora com as 3 palavras: ganhar, discipular e reconquistar. Ganhar, discipular e reconquistar. E eu pergunto agora, meus amados, meus queridos irmãos, para Deus, qual desses 3 objetivos é o mais importante? Você já parou para pensar nisso? Para Deus, o que é mais importante? Ganhar o perdido? Discipular o novo convertido? Ou trazer de volta aquele que se desviou? Às vezes, quando eu faço essa pergunta, existem pessoas que dão respostas diferentes. Mas para responder essa pergunta é tão simples. Basta olharmos novamente para o tripé. E eu pergunto, qual dessas 3 pernas é a maior? Nenhuma é maior do que a outra. Qual dessas 3 pernas é a mais importante? Nenhuma delas é mais importante. Todas são importantes, todas possuem o mesmo valor. Todas são importantíssimas. O que queremos dizer com isso, irmãos? O que é mais importante para Deus? Ganhar, discipular ou reconquistar? O que Deus quer, na verdade, é que nós, como a igreja, estejamos colocando em prática estas 3 coisas, estes 3 grandes objetivos que estão dentro do coração de Deus. A igreja que faz as 3 coisas ao mesmo tempo. A igreja que se importa com as almas que se perderam. A igreja que vai em busca daquele ímpio, pecador, que nunca aceitou Jesus, não tem conhecimento nenhum de Deus, e vai lá e prega para ele, diz que Jesus salva, que Jesus perdoa, que pode mudar o coração dele, explica para ele com clareza a mensagem do reino. Essa igreja está cumprindo o sonho do coração de Deus. Na verdade, esses 3 objetivos são sonhos do coração de Deus. Mas a igreja que só prega que Jesus salva, leva o evangelho do reino e não faz mais nada, ela é uma igreja que não está cumprindo toda a sua missão. Essa igreja precisa também de cuidar daqueles que se perdem, daqueles que se convertem, amá-los, abraçá-los. E ela precisa também de ir em busca dos que se perderam, dos que se desviaram, dos que saíram da igreja. Então, para concluir esta palavra introdutória, o que eu queria dizer é isto. Qual é a igreja do coração de Deus? Qual é a igreja que está no coração de Deus? Qual é a igreja que sente o bater do coração de Deus e que caminha junto com Deus no seu propósito? Basta lembrarmos daquele texto ou daquele versículo tão conhecido que diz assim: porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo, este é o sonho de Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a igreja que tem estes 3 braços, a igreja que ganha, que discipula e que reconquista, ganha, discipula e reconquista, a igreja que consegue fazer estas 3 coisas ao mesmo tempo, sem negligenciar nenhum dos pontos fundamentais. Esta é a igreja do sonho do coração de Deus. É a igreja que Deus precisa nessa geração que nós vivemos, para que a vontade do Senhor se cumpra, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe você. Nós estamos já concluindo esta primeira palavra. E lembrando
que nós estamos gravando uma série de mensagens, estamos gravando o seminário A Reconquista. Esta é apenas a introdução do seminário. Daqui a pouquinho você já vai poder assistir a próxima aula. Nós já estaremos passando para você onde encontrar a próxima aula lá no YouTube. Você vai poder estar encontrando a próxima aula. Só você olhar direitinho nas nossas informações finais e você poderá partir para a próxima aula. Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com você nesse dia. Que o Senhor te abençoe nesse dia. A paz do Senhor.